meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou contar para vocês O Exorcista, a verdadeira história por trás do terror. Há histórias que são tão perturbadoras que permanecem vivas por décadas. O tipo de relato que faz o sangue gelar, não apenas pelo horror que descreve, mas pela sensação sufocante de que pode ser real. Em 1973, o mundo assistiu horrorizado ao filme O Exorcista, uma obra que mudou para sempre o gênero do terror. Mas o que para poucos sabem é que aquele enredo não nasceu da imaginação de um roteirista. Ele foi moldado a partir de um caso real, um caso tão inquietante que a Igreja Católica tentou, por anos, manter longe do conhecimento do público. Mas hoje vamos descer juntos aos corredores escuros dessa história, e você vai descobrir o que aconteceu com Regan McNeil. No cinema, foi apenas uma pálida sombra do que realmente aconteceu na vida real. Em janeiro de 1949, no estado de Maryland e nos Estados Unidos, uma família de classe média vivia uma drama que jamais poderia imaginar. O foco de tudo era um garoto de 14 anos, chamado nos registros oficiais apenas de Robbie Money. Embora, por segurança, o nome tenha sido alterado diversas vezes ao longo das décadas. Robbie era um menino comum, tímido, estudioso e muito próximo de sua tia Harriet, uma mulher interessada no espiritismo e no uso do tabuleiro Ouija. Foi com ela que o garoto teve seu primeiro contato com algo que mudaria tudo. Quando a tia morreu repentinamente, algo na casa dos Mahoney mudou. As noites, antes silenciosas, foram tomadas por sons inexplicáveis, arranhões nas paredes, passos no sótão, batidas fortes que pareciam vir de dentro das paredes. E o garoto começou a ouvir vozes e objetos se movendo sozinhos. A princípio, os pais acreditaram que fosse uma fase de luto, até que as marcas começaram a surgir. Robbie começou a acordar com arranhões profundos pelo corpo, marcas que, segundo ele, surgiram durante a noite, como se garras invisíveis o atacassem. Em uma ocasião, palavras inteiras apareceram escritas em sua pele, como se tivessem sido queimadas de dentro para fora, e testemunhas afirmaram ter visto a palavra Louis surgindo no estômago do menino, sem que ele fosse tocado. E foi nessa época que a família procurou ajuda religiosa. Primeiro recorreram ao pastor luterano, que, assustado com o que presenciou, encaminhou o caso para um padre católico. A igreja então iniciou uma investigação, e o que encontraram foi o suficiente para autorizar um exorcismo oficial. O ritual foi conduzido por um jesuíta chamado Padre William Bonder, acompanhado de outros clérigos, no Hospital St. Louis University, em Missouri. O diário do padre, que só veio a público décadas depois, descreve cenas que faziam qualquer roteirista tremer. Durante o exorcismo, Robbie cuspia um líquido espesso e fétido, falava em línguas desconhecidas e sua voz mudava para um tom grotesco, brutal, que não parecia humano. Testemunhas afirmaram que o corpo do garoto se arqueava com força sobre-humana e que a cama onde ele estava amarrado chegava a se mover pelo quarto. Por 30 noites, o ritual foi repetido, com interrupções causadas por excessos violentos e ameaças do que se acreditava ser a entidade. No dia final, os padres relataram ouvir o garoto gritar o nome do arcanjo Miguel. Então, um estrondo sacudiu o quarto e o silêncio se instalou. O caso foi oficialmente encerrado e Robbie voltou à vida normal, mas ninguém saiu dali o mesmo. Em 1971, o escritor William Peter Blatty
que havia lido uma pequena nota sobre o caso de 1949 em um jornal, decidiu transformá-lo em um romance. Blatt entrevistou algumas das pessoas envolvidas, mas encontrou portas fechadas. Muitos padres se recusaram a falar, e o que ele conseguiu extrair foi misturado a uma ficção, transformando o garoto Rob na menina Regan, e adaptando o enredo para que coubesse em um livro, e mais tarde em um filme. Quando O Exorcista chegou aos cinemas, o público não estava preparado para o choque. Houve desmaios, crises nervosas e até boatos de mortes durante as sessões. Mas havia mais. O que deveria ser apenas um filme de terror logo se transformou em um conjunto de eventos estranhos. Durante as filmagens, um incêndio misterioso destruiu quase todo o cenário principal, menos o quarto onde ocorriam as cenas de possessão. Membros da equipe perderam parentes de forma súbita. O ator Jack McGowan, que interpretava Burke Dennings, morreu pouco depois de concluir suas cenas. E para completar, a atriz Ellen Burstyn sofreu uma lesão permanente na coluna durante uma das gravações. A cena foi mantida no corte final do filme. E há boatos de que o set estava amaldiçoado. Correram por Hollywood para tentar conter o clima. A produção chamou um padre real para abençoar o local. E décadas depois, o verdadeiro Rob viveu no anonimato, fugindo de entrevistas e negando ter sido possuído. Porém, alguns pesquisadores afirmam que os registros originais, mantidos pela igreja, confirmam que algo inexplicável aconteceu. É um rastro de perguntas. Foi realmente uma possessão demoníaca ou um caso de histeria coletiva agravado por um adolescente perturbado? O certo é que em 1949 algo aconteceu. Algo que mudou a vida de todos que presenciaram. E desde então, a história do exorcista, a real história, continua ecoando nos cantos escuros da nossa imaginação. Seja você cético ou crente, é impossível negar o peso dessa história. Talvez o mais assustador não seja o que vimos nas telas, mas sim aquilo que ficou de fora. Porque se parte foi suavizada para o cinema, imagine o que realmente aconteceu naquele quarto escuro em 1949. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso do exorcista. Se você gosta e quer ver mais conteúdos como esse, já deixa seu like e compartilhe com seus amigos. E se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. Esse foi o vídeo de hoje e te espero para o próximo Conto Sombrio.